trabalho, saúde e democracia. Esses foram os pilares do 11º Congresso da FENAFAR, realizado em Ouro Preto, Minas Gerais, entre os dias 5 e 8 de agosto. O evento reuniu farmacêuticos e farmacêuticas de todo o país para debater os desafios da categoria e traçar estratégias para o futuro. Desde o primeiro congresso, em 1994, eu já estava presente e a gente já pleiteava que o próximo fosse em Ouro Preto por conta não só da cidade icônica de Ouro Preto, mas sobretudo por conta da Escola de Farmácia da UFOP, que foi a primeira escola isolada de farmácia da América Latina. Então tem uma representatividade simbólica, né, muito grande, e também por conta de uma grande discussão a respeito da formação profissional que vem desde 1839, aqui na inauguração do curso, e que espalhou pelo país inteiro. Então, ao cabo desses 10 congressos, faltava Minas Gerais. É com muita satisfação que a gente está recebendo colegas farmacêuticos de todo o país. É um motivo de muito orgulho para nós, mais de 200 pessoas envolvidas, né, participando das discussões, uma temática muito abrangente, com grupos de trabalho que elaboraram as propostas e diretrizes para o próximo quadriênio da FENAFAR, e com a certeza de que estamos no caminho certo, o caminho de defender os trabalhadores brasileiros. A questão da democracia é o que está presente, né? É o que está nos motivando, inclusive, né, a debater o nosso trabalho, como nós, como trabalhadores, somos impactados por termos ou não democracia e como nós podemos contribuir, né, para a construção e para a consolidação da democracia, porque, como já discutimos, né, nas nossas conferências de saúde, não existe saúde sem democracia. Desta vez, eu acho que o Congresso teve uma grande participação e uma construção coletiva. Desde a definição do tema, que foi definido em reunião de conselho de representantes, a dinâmica que a gente criou desta vez com maior participação em grupos de trabalho, também foi uma construção coletiva. A escolha dos relatores e dos coordenadores de grupos, que foi uma construção e uma decisão de democratizar a participação, então todos os sindicatos tiveram essa participação. Então foi assim, diferente dos demais, desde o início teve essa construção coletiva. Eu acho que isso foi o grande exemplo desse congresso, a grande vitória desse congresso. São momentos e são espaços da gente fazer a construção da saúde pública, a defesa do SUS. E hoje, né, a farmácia, nós temos a CIPAF, que é a Comissão Intersetorial da Assistência Farmacêutica, vem fazendo um trabalho muito potente na defesa do Sistema Único de Saúde, mas também nas lutas. Eu citei mais cedo aqui na abertura que hoje nós estamos, né, numa luta gigante contra a privatização dos hospitais regionais em Minas e dos hospitais da FEMI, que é a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. E o apoio, né, nessa luta, a junção de forças dessa luta, né, da farmácia. Então, o que eu queria, né, ressaltar aqui nesse congresso, quando a gente fala da democracia, da soberania, né, da saúde pública de qualidade, do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, é importante demais que a gente tenha, né, essa junção de forças, e a farmácia vem somando. E esse congresso deu um salto muito grande do ponto de vista da sua democracia, colocando um esquema de debate bastante evoluído, bastante participativo, e isso fez a diferença, porque a resolução e as propostas aprovadas foi fruto desse debate, fruto da democracia. Esse congresso é um norteador para os próximos anos. A forma que nós vamos agir nos próximos anos está sendo determinada aqui, agora. O congresso da FENAFAR é a possibilidade de diálogo entre um conjunto de trabalhadores, trabalhadoras, representantes sindicais, convidados, farmacêuticos que buscam batalhar e atuar permanentemente na defesa do SUS, da assistência farmacêutica e da vida, que vai trazer, para além daquilo que se busca nas pautas mais específicas da profissão, mas também de fazer o debate sobre o Brasil, o debate sobre a situação internacional, e isso faz com que o movimento se renove e a gente consiga atingir aquilo que é o objetivo maior, que é a saúde e qualidade de vida do povo brasileiro. O Congresso também elegeu a nova diretoria da FENAFAR para o período 2025 a 2029. Fábio Basile foi reeleito presidente
e a gestão terá novos desafios. Chegar ao final de um mandato e ser reconduzido com quase 100% da votação, isso é um motivo de muito orgulho para mim. É muito orgulho para um farmacêutico lá de Goiás, que começou nos sindicatos farmacêuticos em 2013 e vem, né, lutando e tentando evoluir sempre. Então, mostra que a gente está no caminho certo. O nosso último mandato, que se encerra dia 30 de agosto, foi um mandato de reforçar as nossas lutas, de reforçar a estruturação da FENAFAR. Com a reforma trabalhista, os sindicatos e a federação passou por dificuldades muito grandes. Mas hoje a gente consegue mostrar com esse congresso em Ouro Preto, um congresso maravilhoso, com mesas importantíssimas, que o nosso mandato foi exitoso em alcançar os seus objetivos, que é lutar contra a venda de medicamentos em supermercados, é lutar a favor da aprovação do piso nacional para farmacêuticos, que todos os farmacêuticos recebam insalubridade. Então, são pautas que a FENAFAR esteve protagonista. Tivemos 158 colegas delegados votantes, o que se aproximou de 90% dos delegados aptos a votarem, que elegeram esta chapa, denominada como Chapa 1, que seguirá o processo de organização da nossa federação e em apoio dos sindicatos farmacêuticos de todos os estados que a ela é filiado. E esse ano a FENAFAR ainda trouxe mais um avanço no processo eleitoral. Nós tivemos a participação de delegados de forma online e remota que acompanharam todas as atividades do Congresso e foi possível que os mesmos votassem no pleito eleitoral, recebendo link de votação exclusivo para o seu CPF, através de SMS ou através do seu e-mail cadastrado a partir do credenciamento como um delegado no 11º Congresso da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Com formato inédito e participativo, o Congresso permitiu que farmacêuticos e farmacêuticas construíssem coletivamente as propostas. As discussões realizadas nas palestras e grupos de trabalho foram consolidadas em plenárias, com delegados de todos os estados aprovando as diretrizes que orientarão a categoria até o próximo encontro. Assim, nasceu a Carta de Ouro Preto, um documento democrático que emerge das bases e traduz as demandas e anseios dos profissionais de todo o país. A Carta de Ouro Preto, para mim, traz uma coisa muito importante, que é a necessidade da gente evoluir tanto na educação e que mostra que as coisas não são soltas, que as coisas todas são interligadas. Precisamos melhorar na educação, melhorar a interação entre sindicatos e entidades formadoras dos trabalhadores brasileiros. Precisamos estar junto com o controle social, precisamos estar junto com as pessoas. Então, a FENAFAR e o farmacêutico somos forjado na luta aí para cuidar de pessoas. O legado sempre é a visão para o trabalhador, né? A gente tentar, não só para o trabalhador, mas também para a população. Então a gente, através desses encontros, a gente faz a construção de uma farmácia mais efetiva, de um farmacêutico mais preparado e mais saudável mentalmente, socialmente, para poder atender a demanda da população, que cobra muito a importância e é importantíssimo para a valorização da nossa categoria. A Carta de Ouro Preto consolida o compromisso da FENAFAR com pilares essenciais, um documento que traduz as urgentes bandeiras de luta de toda uma categoria, entre elas, a defesa intransigente da soberania nacional e do Estado Democrático de Direito. O apoio a um projeto nacional de desenvolvimento que enfrente desigualdades, gere empregos de qualidade e integre ciência e tecnologia. A luta pela redução da jornada de trabalho sem perda salarial. A defesa irrestrita de um SUS público, universal e de qualidade. E o combate firme a todas as formas de assédio, com especial proteção às mulheres farmacêuticas. A carta está disponível no site da FENAFAR. Acesse para conhecer todos os detalhes do compromisso firmado no Congresso. Essa conversa que a gente tem com os sindicatos e perceber como estão as atuações nos estados, então isso fortalece ainda mais a união. Então eu acho que a gente sai daqui mais unidos nas questões de defesa do profissional farmacêutico, do trabalho, das condições de trabalho. Então eu acho que isso é a importância principal. Quero muitas propostas, muitas diretrizes e a gente conseguiu fechar um consenso. Tanto que a plenária final aprovou ali o que foi de melhor de todo esse debate, essa construção coletiva. Agora, o que nós vamos fazer com tudo isso? A nossa ideia é fazer pequenas publicações por tema, por mesa.
Temas como a precarização do trabalho, defesa do SUS e estratégias sindicais foram discutidos em mesas que uniram teoria e prática, resultando em diretrizes concretas para a atuação da FENAFAR nos próximos anos. A gente propôs uma metodologia que você tem um pequeno debate inicial para iniciar o tema, a gente separa em grupos de trabalho. Esses grupos, as pessoas podem dialogar, fazer propostas, fazer diretrizes num espaço menor e depois retornar, mostrar esse resultado e aí uma mesa de pessoas que conhecem o tema vão debater aquilo que foi feito. O Brasil é diversificado e a gente precisa trabalhar pautas que abrangem tanto o norte quanto o sul do país de uma maneira equânime, que todos se sintam abraçados por essa federação. E eu acho que a gente vem cumprindo esse papel. Discutir com os colegas a profissão farmacêutica, a formação do farmacêutico, o valor que a profissão tem e discutir o movimento sindical de modo geral e a importância dos sindicatos e da federação na conquista de dignidade financeira, de não adoecimento do profissional. Tudo isso a gente aprende no congresso da FENAFAR, em todos. O que eu vi de mais legal aqui nesse congresso foi essa mesa, né, que eu mediei, que eu fui coordenadora, que foi uma mesa falando sobre o movimento sindical e como a gente pode alavancar o sindicato nesse momento tão difícil, né, que a gente vive. E o professor José Geraldo, ele deu várias ideias maravilhosas. Além disso, ele incentivou muito, a gente viu o brilho no olhar dos participantes, de como a gente pode tentar resolver, de como a gente pode, além de juntar mais o farmacêutico ao sindicato, a gente se juntar enquanto sindicato e tirar melhores ideias que possam ajudar uns aos outros, né? Eu trouxe para o nosso diálogo um poema de Mário Quintana, aula inaugural, em que ele diz que a rima é como a esperança que eternamente se renova. Então, a perspectiva de um futuro mais justo, de uma sociedade menos desigual, é a nossa esperança. E sem a esperança nós estamos mortos. Eu tenho a convicção, ou até a certeza, de que o movimento sindical não morrerá jamais. Por quê? Porque ele representa o que realmente é o futuro, o que é o porvir, que é a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esse momento que nós vivemos não é eterno, ele não existiu sempre e não existirá sempre. Ele caminha para a derrocada. E a expectativa é que com essa atuação forte, com os sindicatos assim agindo, como estão agindo, os sindicatos farmacêuticos, sua federação, que é uma referência nacional, nós daremos seguros passos para a construção dessa nova realidade, desse novo porvir. O grande desafio é enfrentar a pressão patronal que desestimula a aproximação dos trabalhadores ao sindicato. Esse é o grande desafio, é mostrar para esses trabalhadores e trabalhadoras lá na ponta que se ele não vê grande diferença na vida dele tendo um sindicato atuante, muito pior será se não existir sindicato. Um congresso como esse é um espaço de produção de conhecimento, de formação, então ele impacta a formação do farmacêutico, porque aqui eles terão a experiência de trocar conhecimento com outros colegas de outras localidades, de outros territórios, né, no Brasil, que viveram experiências em tempos históricos diferentes. Então, o próprio encontro de diferentes sujeitos, né, da área farmacêutica aqui já é um espaço de aprendizagem. A oportunidade do diálogo com especialistas das diferentes áreas amplia ainda mais. E é isso, são as experiências compartilhadas. Então, um congresso como esse, ele é por si só um espaço de formação, né, profissional. Além dos debates, o evento contou com a exibição do documentário Acontece Porque o Brasil Tem Direito, 20 anos da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, e a presença de autores de importantes livros que celebram a trajetória da profissão farmacêutica e os desafios da categoria. Meu livro tem muita aspa. Eu fiz questão de dar voz para pessoas que já foram e essas vozes estavam escondidas no fundo de um arquivo poeirento. Então, as aspas permitem que as vozes dela voltem a ressoar e mostrem
caminhos, às vezes, para problemas que nós não estamos conseguindo uma outra alternativa. Hoje, coincidentemente, estamos no dia 7 de agosto de 2025, dia em que a Lei Maria da Penha faz 19 anos de existência. E eu trouxe 2 livros que tratam da temática, né, que tratam dos caminhos da rede que as mulheres percorrem em busca de proteção e cuidado quando elas são vítimas de violência, de todo tipo de violência, e trouxe um livro que trata da pandemia da Covid-19. Trazer para cá cumpre um papel importante para o meio farmacêutico, que é mostrar que nós atuamos efetivamente em todas as áreas. Um dos momentos marcantes foi o apitaço em apoio ao povo palestino, mostrando o compromisso da FENAFAR com os direitos humanos. A profissão farmacêutica é uma profissão inclinada com a realidade do mundo. É para demonstrar, né, para o país que a categoria farmacêutica ela se envolve, ela se preocupa e ela não aceita as injustiças que são cometidas pelo mundo. O Congresso fortaleceu a integração entre sindicatos de diferentes estados e entre gerações de farmacêuticos, renovando as esperanças para os próximos anos. Os participantes levam para seus estados propostas concretas e a missão de ampliar a mobilização. Dentro da faculdade a gente aprende o teórico prático, a gente aprende tudo, mas a gente não vê o mundo, a gente não vê a real necessidade que a gente precisa. Então, quando a gente tem um diálogo com alguém que está presente ali na batalha, no dia a dia, fazendo realmente a diferença para a profissão, a gente vê o quanto essa parte social é importante. Que a gente faz muita coisa como farmacêutica, a gente tem que batalhar para fazer sempre a diferença. A gente volta assim alimentado, né? Beber dessa água, ingerir esse alimento do conhecimento, né? De como está, né, toda a estrutura da profissão farmacêutica. E a FENAFAR, que fez 50 anos, né, recentemente, sabe da sua importância, né? A FENAFAR do farmacêutico, para o farmacêutico, e a gente que vem lá do estado da Paraíba, né, a gente tem que estar aqui para levar lá para os farmacêuticos paraibanos tudo que nós recebemos. A gente vai levar para o Maranhão na bagagem algo que a gente já vem pensando por muito tempo, né? Que é essa questão de divulgar mais, né? Que é de explicar para o colega qual é a função de fato do sindicato, né? Que o sindicato é um aliado do farmacêutico e que a gente está junto, né? Nessa luta. Então, essa é a principal coisa que a gente vai levar lá para o Maranhão. A gente pôde conhecer, né, e se aproximar de figuras importantes, lideranças, autoridades de nível nacional. A gente conseguiu alinhar estratégias, nós conseguimos ecoar nossas pequenas grandes vitórias e conseguimos construir aqui uma base forte para mais avanços para a nossa categoria. Foi fundamental, né, temas muito importantes de abrangência, tanto para o serviço público como privado. Então isso é um momento assim ímpar e que vai nos nortear para os próximos 4 anos aí, para que a gente possa desenvolver atividades nos nossos sindicatos. Para conhecer melhor as resoluções do Congresso, acesse www.fenafar.org.br e até o próximo Congresso.